Oh, glória. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos então dar sequência ao nosso módulo, né, para tratarmos o assunto lei e graça. E hoje nós vamos falar sobre recompensa na graça. Mas antes de que nós iniciemos, vamos então fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoe. Os irmãos, se puderem ficar em pé, por favor, fiquem em pé. Vamos orar. Amém. Deus e Pai, nós na sua presença estamos. Queremos, ó Deus, nessa noite, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem um plano para nós, e o seu plano é de paz, o seu plano é de salvação. E nós louvamos o teu nome por esse plano, Senhor. Pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor venha nos conduzir e venha nos levar, Senhor Deus amado, a águas profundas. Que pelo teu Espírito, Pai, possa ser desvendado aquilo que precisa ser desvendado e que o nome do Senhor seja glorificado. Guia, Senhor, as minhas palavras, coloca no coração dos teus filhos um entendimento pleno, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor quer para todos eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Os amados podem se assentar. Deus cuide de nós. Amém? Bom, amados, hoje nós vamos falar sobre a recompensa na graça, né? Como os irmãos já leram aqui. Está dentro desse contexto que nós estamos tratando já. Hoje é a 14ª aula, na verdade falta uma, né, que ficou para trás por conta da cirurgia do nosso amado João, mas nós estamos já planejando aí para repor essa aula. E estamos indo para o encerramento. É um módulo de 16 aulas, e hoje é a 14ª, né? Na verdade, 13ª, porque falta uma. Então estamos caminhando para o final. Eu acredito que os irmãos têm sido edificados, aqueles que são escolhidos a dedo para estar aqui, estão aqui, né, nessa noite. E é muito bom, né? Muito bom podermos caminhar dentro da palavra de Deus. Há uns dias atrás, eu estava saindo daqui, numa das aulas que foi ministrada, eu não lembro de quem, o nosso querido José Moreira falou a respeito da multiforma da graça, né? Graça multiforme. E eu coloquei aqui dentro do contexto, eu coloquei mais para frente, né? Não está aqui no início, mas eu já vou até citar, né, a respeito, e depois eu passo pela citação, que nos diz ali o apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, que a graça de Deus é multiforme, ou seja, ela tem várias formas. E às vezes se limitam, né, a pensar que a graça só diz respeito à salvação. Mas a graça de Deus, ela se estende de diversas maneiras, né? Ela chega até nós de diversas formas. E hoje nós vamos falar então sobre a recompensa na graça. A graça nos leva a uma recompensa. E quando se fala de recompensa, é claro que sempre existe divergência de pensamento em vários temas, né, que são abordados no meio dos cristãos, mas é um assunto interessante porque há promessas de Deus a respeito de recompensa. Que Deus ele recompensa, que ele é presenteador, que ele é galardoador, né? Galardão, fala-se sobre galardão. E alguns não acreditam que haverá o galardão, né? Não haverá premiação. E há uma discordância, né, no meio dos cristãos, mas se nós analisarmos as escrituras, nós vamos chegar à conclusão que houve diversas promessas acerca de sermos galardoados. Não tem nada a ver com salvação. Galardão não tem nada a ver com salvação, né? Salvação é totalmente de graça. Pela graça nós somos salvos, como é dito pela palavra no capítulo 2, Efésios, no versículo 8, né? 8, 9, que nós somos salvos pela graça que é de graça de fato, né? Não veio de nós, é dom de Deus, não de obras para que não nos gloriemos. Porém a Bíblia, por diversas vezes nós encontramos, ela nos mostra a respeito de algo que vai acontecer lá na frente. Além daquilo que nós vamos receber da parte de Deus, que é a nossa salvação, tem também a graça, a multiforme graça, ela leva-nos
a ter a compreensão de que existirá alguma coisa além da salvação. Salvação é para todo aquele que crê no Senhor Jesus, né? Vem pela graça, mediante a fé que não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas as obras, ela leva a uma direção, e essa direção é a questão da recompensa que nós vamos tratar nessa noite. Então aí nós vamos iniciar com 1 Coríntios capítulo 3, aliás, a base desse ensino, dessa lição, ela vira em torno do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, aonde Paulo ele vai mencionar isso assim, vai ficar assim bem claro, bem explícito para nós. E então vamos caminhar dentro dessa palavra. 1 Coríntios 3, 10, nós vamos discorrer alguns dos versículos do capítulo 3, mas o versículo 3, o 10 aqui eu escolhi para nós darmos início, onde diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo ele vai falar a respeito de que ele ele construiu com sabedoria, né? Fez a construção em cima de um fundamento. Claro que ele se refere a um trabalho feito, né? Paulo foi aquele que desenvolveu o ministério do apostolado, né? Por todo canto aí do mundo. Nós ouvimos falar a respeito de Paulo até nos dias de hoje, como hoje nós falamos dele aqui. Ele diz que ele, com sabedoria da parte de Deus, ele edificou em cima de um fundamento. E aí ele faz aqui ele traz um alerta, ele diz assim: veja cada um como edifica sobre ele. Então tem uma interrogação, o que vem a ser isso? O que vem a ser essa preocupação? O que é que Paulo vem querer trazer para nós, para que nós viéssemos a entender no decorrer dessa matéria, né, dessa aula de hoje. Então Paulo, na verdade, está falando de um trabalho com recompensa, né? Se olharmos alguns versículos antes, nós vamos chegar à conclusão, tanto é que e relacionado aí está o capítulo 3, verso 8, da primeira carta aos Coríntios, onde já é dito para nós a respeito do porquê, o cuidado que nós temos que ter. Tem gente que não se preocupa com isso, o que importa é a salvação, pronto, eu estou salvo e não tem problema nenhum que a pessoa pense desse jeito e caminhe para a salvação, vem herdar a salvação, está tranquilo, não tem problema. Mas, se existe algo com o qual nós devemos, que Paulo fala, né, tome cuidado em como você vai edificar isso, então, tudo bem, então vamos prestar atenção no que é que o Senhor tem a falar para nós a respeito disso, né? Então ele diz assim, no versículo 8, 1 Coríntios 3, 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então aqui nós já começamos a perceber que existe diferença entre galardão e salvação. Porque trabalho, obra para Deus, ela não dá salvação. Os irmãos concordam? Aqui está sendo apresentado para nós que nós receberemos um galardão segundo o trabalho que fizermos aqui. Então, quando Paulo fala no verso 10, né, cada um tome cuidado em como edifica, por quê? Porque alguém pode fazer uma coisa de qualquer jeito e chegar no final não ter um galardão, que é o presente que Deus tem para dar a cada um, né? A cada um. E aí, gente, é questão de mérito, não é salvação. Até que não se incomodem os irmãos eu falar diversas vezes aqui que não é salvação, não estou me referindo a salvação, porque é um assunto complicado de se lidar, mas acho que nós, como cristãos crescidos, nós temos que entrar nos detalhes, e não tem problema nenhum nós vasculharmos a palavra de Deus para nós entendermos o que vai acontecer lá no fim, né, quando nós teremos a oportunidade de nos achegar diante de Deus. E aí ele vai dizer assim, aí ele diz, eu edifiquei o fundamento como um prudente construtor, né, falar sobre como um sábio construtor, e como um prudente construtor segundo a graça de Deus. Então a edificação foi segundo a graça de Deus também. Então a graça é aquela que nos leva a fazer coisas para Deus, e é a graça, então, que nos caminha à recompensa. Amém? Aí ele diz, eu edifiquei o fundamento como um prudente construtor, segundo a graça de Deus. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Tome aí, preste atenção em como você está edificando, né? Essa obra em cima do fundamento que é Jesus.
Embora ele esteja falando, minha parte foi lançar o fundamento, baixo da graça, outro vai edificar sobre o fundamento, vai dizer isso muito claramente, mas o cuidado em edificar, com toda certeza, tem a ver com aquilo que há de se receber no chamado tribunal de Cristo, pelo menos na minha visão, é tribunal de Cristo, né? Onde todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, não tem nada a ver com o trono branco, mas ali tribunal de Cristo, quando nós formos levados, né, na volta de Jesus, quando formos levados ali para a glória. Haverá então esse tempo onde a obra de cada um será julgada, né? A obra de cada um será julgada. E aí na sequência nós vamos ver o apóstolo falando no versículo 11, repetindo as mesmas coisas, só que agora ele deixa assim bem claro que a dedicação e aplicação deve ser assim de forma bem consciente de que alguma coisa a mais existe, né? Como eu disse, gente, é um assunto que não é unanimidade para todos, mas nós estamos aqui na CCT, então vamos tratar aquilo que o Senhor tem nos dado, né? E se houver alguma divergência, alguma diferença de pensamento nesse sentido, não tem problema nenhum. O importante é sermos salvos e partirmos para a glória. Mas se podemos estudar e nos aprofundar e mostrar para os irmãos que há recompensa na graça, então vamos tratar o assunto. Tá certo? Agora, olha só 1 Coríntios 3, verso 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. E aí vai entrar alguns materiais que serão ditos aqui, que nós precisamos ficar atentos para ver em que situação nós nos enquadramos. Se alguém sob esse fundamento, que é Jesus, levantar um edifício com ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, o dia do Senhor. Pelo fogo será revelado, e o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que edificou, e aí entra o cuidado que Paulo ensina ali, né? Se a obra de alguém, que alguém edificou, sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Tá certo? Então a obra deve ser então com ouro, pedras preciosas e prata. E aí é trabalho, né? Agora, madeira, feno e palha, no tribunal de Cristo ele será queimado, não haverá como a pessoa receber essa premiação. E aí que vem a pergunta, mas daí? Mas tem a ver com a salvação? Novamente vou dizer, não tem nada a ver com a salvação. Mas isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que se a pessoa quiser ficar em casa tomando água de coco, né, quer ficar em casa tomando suquinho de maracujá porque passou um dia, né, doido no trabalho e chegou nervoso em casa, só estendeu a mão assim para alguém que estava perto e não quer nem conversa, e quer ficar em casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e vir no culto só no domingo, salvação. Está em Jesus? Crê em Jesus? Salvação. Mas é um tipo de edificação em cima desse material que é madeira, palha e feno. Estamos juntos aí? É isso? Então, agora, aquele um que se dedica, é dedicado, gente, acorda de manhã, é obra de Deus, gente, dorme, acorda pensando em obra de Deus, fazendo as coisas para o Senhor, corre daqui, corre dali, né? Está constantemente trabalhando dentro do reino de Deus. O que o Senhor fala? Qual é a regra para nós? O trabalhador é digno do seu salário. Então, o galardão, a premiação, a recompensa é salário. É salário. Não tem nada a ver com a salvação. Todos vão entrar pela salvação, vai receber a salvação se estiverem em Cristo Jesus. Mas poderão ficar fora. E é por isso que Paulo fala. Então, cada um tome cuidado em como edifica. Né? E aí, gente, alguém pode dizer assim, mas o que é que está sendo provado pelo fogo? É a graça que está sendo provada ou a dedicação? É claro que é a dedicação. É a graça que nos leva a entender. Por exemplo, vocês estão aqui nessa noite, aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, eles ouvirão essa palavra, eles terão acesso a essa verdade. Agora, cada um faz a sua escolha. E não é a graça que está sendo julgada. A graça é concedida a nós para que achemos um caminho, tenhamos uma direção a seguir, e a direção que nos é dada é isso. Aquele que trabalha é digno do seu salário. Né? Aquele que trabalha é digno do seu salário.
Claro que quando eu cito isso aqui, né, de ficar tomando suquinho, tal, aquela coisa toda, é claro que é uma brincadeira, porque tem pessoas que não fazem uma coisa, mas fazem outra, né? Não são todos chamados para fazer uma coisa só. Porque se nós pensarmos que todo mundo tem que fazer, todos têm que fazer a mesma coisa, complica. Então, cada um é chamado para uma função dentro do corpo e cada um sabe aonde é que tem que atuar, né? Agora, não atuou, está tranquilo, não está fazendo nada, está tudo bem. E ainda alguns acabam dizendo, não, é todo dia na igreja, porque todo dia na igreja, né? Está lá. Mas... Então, embora que não deva ser esse o nosso incentivo de trabalhar para Deus, não deve ser isso, não, eu vou trabalhar para Deus para ter recompensa, não é isso. Mas, se é dito por Paulo que nós devemos tomar cuidado em como nós edificamos, como nós trabalhamos, então vamos entender que é bom que façamos dessa forma, né? A obra de cada um, então, é provada. O que está sendo julgado, então, é a prática de cada um no sentido de como está edificando. E por isso é que ele diz, veja como está edificando. Ao versículo 15 é interessante, porque aqui faz uma separação, então, da salvação e da premiação, né? Porque Paulo vai dizer, dentro desse mesmo contexto, vai dizer, versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, certo? Mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo, ou seja, vai passar pelo fogo da prova. O que vai ser provado? É a obra de cada um. Então aí nós vemos a diferença de salvação e galardão, salvação e premiação, salvação e recompensa. Ele vai passar, já foi salvo, está salvo, está ali dentro do tribunal, né, onde haverá um julgamento. E aí o fogo vai provar a obra de cada um. Edificou com ouro. Opa, passou na prova. Edificou com prata, com pedra preciosa, passou. O outro com madeira, com feno, com palha, né? Ou não fez nada, ou fez de maneira errada, então vai queimar a obra, mas ele vai passar, ele vai ter a salvação, mas assim, tendo que passar por esse fogo da prova. Então, o importante é nós estarmos assim engajados e fazendo, né, as coisas para Deus de maneira em que possamos, pela graça de Deus, obter essa recompensa. E tudo é pela graça, porque tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. É bom que se diga isso, né? Então é evidente que nesse versículo, nesse verso, que a graça vai salvar essa pessoa vai ser salva. Porque havia a possibilidade de edificar de uma forma plena, né, condicionada pela graça, que todos terão oportunidade, pois Deus não faz acepção, não faz diferença, né, com ninguém, não trata ninguém diferente, mas a pessoa, ela vacilou nesse sentido. Não teve cuidado que Paulo fala no versículo 10. Então, duas coisas que nós precisamos entender, e é importante que entendamos, é que há recompensa para o trabalho. Há recompensa para o trabalho, né? E a outra questão é que haverá juízo, né, na graça, que é matéria até para outra aula. A outra aula será juízo na graça, né? A graça também vai trazer um juízo, mas aí já é matéria da aula que vem. Então a graça, gente, ela não muda nem a recompensa, não muda nem o juízo. Isso é necessário, né, para que saibamos lidar com essa graça, com essa forma que Deus nos mostra, por meio do que Paulo está aqui se referindo. Paulo está falando de trabalho, e de acordo com o nosso trabalho haverá uma recompensa, isso é sério, isso é certo. Mas antes de explorar, gente, algo a mais a respeito disso, né, que nós vimos aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, vamos ver o que está escrito em Romanos 12, verso 6. Olha o que a graça prepara para nós. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. É a graça que nos dá a condição de termos os dons. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. A graça é ela que condiciona, mas é falado aqui sobre dedicação e aplicação em tudo aquilo que se faz. Os dons, né, como profecia, enfim, é tudo na medida da fé, mas nós devemos ter dedicação. Deve-se haver dedicação por parte de cada um de nós. Efésios capítulo 3, verso 7. Paulo diz:
fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Eu sou ministro segundo a graça de Deus. Não foi eu que escolhi, Paulo está dizendo, né? Mas foi pela graça de Deus. Mas sempre o apóstolo Paulo é o que mais fala sobre esforço, dedicação e aplicação. Ele sempre fala disso. Tanto é que lá na carta a Timóteo, na segunda carta, ele vai falar sobre combater combate, né? Completar a carreira, guardar a fé. Ele fala agora a coroa está preparado, né? Quem quer saber um pouco sobre coroa, sobre o que vai ser dado lá, de repente entrar um pouco na palavra original, no Bema, né? No Bema, só dar uma puxada lá no Google, vai encontrar ali a forma de premiação que era dada. E alguns acreditam, porque eu não ouso dizer o que de fato é. Mas há quem diga que é coroa, a Bíblia mesmo fala, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, tal. E enfim, mas é certo que haverá a premiação e nós devemos ficar assim bem atentos quanto a esse fato, né? Tudo é pela graça, porém, gente, o empenho e dedicação compete a todo aquele que é contemplado pelo ministério e recebe os dons. Deus não dá os dons, Ele não dá os ministérios simplesmente para nós ficarmos tranquilos, né? Não, eu tenho o dom de profetizar, eu tenho oro em línguas, enfim, eu tenho um ministério e não é para isso, né? Os dons são para serem usados no meio da casa de Deus, dentro da casa do Senhor, né? E não só dentro da casa de Deus, até no último sábado eu falei sobre isso, né? Que a maior missão da igreja é ganhar almas para Jesus. E às vezes os maiores embates, o maior problema surge dentro da igreja, né? Fica brigando com o outro e esquece que tem gente lá fora indo para a condenação, recebendo, né? Meu Deus, às vezes briga por causa de poder, briga por causa de ter autoridade, de ter domínio sobre as coisas dentro da igreja, dentro da localidade onde congrega, mas se esquece que o principal é ganhar almas para Jesus. E esses dons o Senhor dá para que possamos fazer esse trabalho, né? Então, os ministérios e dons estão relacionados com a graça concedida por Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem pela graça. Eu até, preparando o estudo, fiz questão de me levar a entender que eu preciso falar sempre que existe diferença, né, entre graça e salvação, e na graça nós temos que fazer alguma coisa. Eu uso até dizer, por várias vezes vocês já me ouviram falar a respeito de que nós somos agora feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Acho que isso aqui os irmãos já ouviram falar trocentas vezes. E nós somos feitura dele, está na sequência da salvação. Somos salvos pela graça, mas agora nós somos feitura para praticar boas obras, as quais Deus preparou, né? Para nós andarmos. Fizemos menção aqui de Tiago, que Tiago vai dizer a respeito de mostra-me a sua fé sem as obras, eu com as obras te mostrarei minha fé. E vemos a vida dos apóstolos, a vida daqueles que foram levantados por Deus, o como eles trabalharam, como eles se dedicaram e o como eles semearam em favor de que vidas fossem alcançadas pelos seus ministérios, usando os dons que a graça concedeu que recebessem, né, pelo Espírito Santo. Aí, gente, nós passamos capítulo 4, verso 7, diz assim, a graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Foi Ele que deu isso para nós. Não tem jeito, gente, não tem jeito de ficar parado, não tem jeito de ficar inativo, não tem jeito. Tem hora que você está tranquilo, assim, daqui a pouco, até hoje de manhã mesmo com o pastor João, que eu falei, hoje estourou 4 barreiras, né? 4 barreiras, foi água para todo lado, né? E quando comecei a conversar com ele aqui hoje, isso aqui de manhã, 4 barreiras, de repente se estouram os problemas, e é jogado assim para cima daqueles que, na verdade, o Senhor levantou e deu dom, deu condição de cuidar e de repente, fechar ali as barreiras para que não estoure de uma vez, não arrebente de uma vez. Né? E cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. E são coisas, às vezes, que não percebe-se, não se sabe, mas é trabalhar para Deus, é o trabalhar de Deus. Né? O capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos vai trazer assim a narração de um fato a respeito de Estevão, vai dizer a respeito de Estevão. E eu aqui quero dar até uma parada
para tratar assim do assunto Estevão relacionado a ministério e função que exercia. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. A Bíblia nos mostra que Estevão, gente, era cheio da graça e do poder de Deus e fazia milagres e grandes sinais entre o povo. A igreja de Jerusalém, quando ela nasce mediante a salvação de muitas almas. 3.000 almas, depois 2.000 almas. Pois a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando almas. Gente, era muita gente. Vamos dizer aí, de repente, chegou a um ponto aí de umas 15.000 pessoas, porque não contavam-se mulheres e crianças. Era muita gente, muita gente. Tinha ali os reputados como colunas da igreja, que era Pedro, Tiago e João. Eles cuidavam daquilo. E a palavra de Deus impactou tanto, o reino de Deus impactou tanto aquelas pessoas, que eles não consideravam suas as coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, depositavam aos pés dos apóstolos, distribuía segundo as necessidades de cada um. Foi aí até que surgiu lá a inveja do Ananias e Safira, né? Porque eles viram Barnabé, natural de Chipre, lá vendendo propriedade, colocando nos pés dos apóstolos, e até citei isso esses dias, não sei se foi numa pregação, se foi no ensino, eles ficam com inveja e eles querem também se aparecer. Por isso que a palavra de Deus fala assim, nada façais por vanglória ou partidarismo, por partidarismo ou vanglória. Nós vamos passar no Evangelho de Mateus capítulo 6, vocês terão essa conclusão a respeito, fazer por partidarismo. O que é partidarismo? É uma politicagem no meio de um povo para chamar atenção, né? Nada façais. A palavra é clara quanto a isso, por partidarismo ou por vanglória. Para empinar o peito e dizer eu sou, né? Nada façais. E ali então, voltando ao Estevão, a história do Estevão, o Estevão ele estava dentro de um contexto onde ele era usado por Deus, operava sinais, operava milagres, mas só que havia 3 ali que eram os representantes da igreja de Jerusalém, que era Pedro, Tiago e João. Toda razão para se ter muitos e muitos. Eu fico até admirado com a quantia que o Espírito Santo sopra no ouvido desses homens para serem diáconos. Porque começou a haver o ciúme, o pedido, né, das helenistas que não estavam sendo abastecidas, né, com a comida diária, né, não estava sendo abastecida, e elas reclamam, e aí então o Espírito Santo dá para esses apóstolos, para esses 3, que eram colunas, que já eram poucos, né, para eles então escolherem 7 homens cheios do Espírito Santo. No meio daquela multidão, 7 só. E o Estevão estava no meio deles. E o Estevão era um diácono. É interessante que ele foi separado como diácono, gente. A gente não vê o Estevão reclamando de ser diácono. Ele era um diácono. Eu até me lembro, uma certa feita, que eu estava aqui ouvindo um estudo do Donizete. Eu estava sentadinho ali atrás, aí ele falou a respeito, ele foi, né, daquele jeitinho dele, muito, muito bom na explicação. Ele foi falando ali que a nossa comparação, nossos ministérios devem ser em comparação com aqueles que viveram naquele tempo. Não sei se o pastor Donizete lembra disso. Em comparação com aquele tempo. Daí eu fiquei pensando assim, daí citou alguns exemplos, né? E falou, já pensou eu, perto de Pedro, Tiago, João, Jesus. Eu não vou cantar num barquinho, né? Mas vai ser complicado, né, gente? A comparação é complicada. Os diáconos de hoje são comparados a Estevão. E o Estevão, gente, a Bíblia diz que ele era cheio da graça de Deus, cheio do poder da unção, operava sinais, milagres, e ele foi escolhido para ser um diácono. E eu lembro que o Donizete falou isso, eu fui para casa pensando, meu Deus, misericórdia de mim. Que o Estevão, gente, cheio da graça de Deus, ele se sujeita a Deus ao ponto de ser apedrejado, e ele é aquele que imita Jesus. Diz a Bíblia que ele ali, que cai ali, sendo arrebentado, e ele profere as mesmas palavras de Jesus, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o nível espiritual desse homem. E ele era o quê? Ele era... O que ele era? Diácono. Então, se tem muito valor, gente, o ministério, tem que se dar valor para o ministério, né? O pastor hoje, o presbítero, o diácono, o evangelista, o obreiro, dá valor, porque, meu Deus, em comparação com aqueles homens que viveram naquele tempo, Jesus amado, nós precisamos pedalar, né? Precisamos caminhar, mas pela graça de Deus, vamos cumprir com o trabalho. Então, o Estevão, eu dei uma parada para falar sobre isso, porque Estevão ele era cheio da graça de Deus.
Então é a graça de Deus que traz a nós essa condição de trabalharmos para o Senhor, como foi o caso de Estevão, como foi o caso de outros, né, dos outros que trabalharam ali para Deus também dentro desse ministério. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, vai dizer assim: pela graça de Deus, porém, sou o que sou. E aí, gente, entra algo que o apóstolo Paulo vai falar, que às vezes eu fico eu acho meio estranho, né, quando Paulo fala disso, mas Deus sabe o porquê, qual a razão, né? Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. E aí, gente, ele vai falar: antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É interessante esse eu trabalhei mais que todos os outros, porque essa comparação é dentro da primeira carta aos Coríntios, quando estava se falando de ressurreição, né? Havia uma discussão ali, porque se havia uma igreja que tinha muitos problemas, muita divergência de pensamento, era a igreja de Corinto. Você pega desde o capítulo 1 e vai até o último capítulo, você vai ver problema em cima de problema. Havia discussões ali que hoje a gente vê como um absurdo, e uma delas era a ressurreição, até mesmo na questão da ressurreição. E o apóstolo Paulo ele vai falar isso: eu trabalhei muito mais, né, do que todos os outros. E aí, gente, há duas formas de nós vermos isso. Primeiro, quando ele fala dos apóstolos, gente, ele fala assim, como se fosse numa escala. Vamos pensar assim, numa escala de ele em primeiro lugar, numa tabela, uma tabela, e vem depois lá o Pedro, Tiago, João, não sei e tal, ou isso, ou então, juntando todos eles, não davam um ministério completo como o ministério de Paulo. A verdade é essa. Ele fala isso, né? Ele fala isso. Claro que tem outra forma de entender, mas é isso que ele fala. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Aí ele diz: não por mim mesmo, mas pela graça de Deus, pela graça que estava comigo. Né? Então aí, sempre quando eu passo por aqui, eu sempre penso na luta, no combate que Paulo teve, porque Paulo teve muito combate, né? Muito combate. Mas quando eu passo por aqui, toda vez que eu passo por aqui, eu dou uma paradinha: meu Deus, o que é isso aqui? Né? Mas, na verdade, é um incentivo para que nós venhamos a trabalhar. Né? Sempre dando a atenção àquilo que Paulo diz a respeito de que não foi por mim, não eu, mas a graça de Deus comigo. É a graça que me levou. Amém? Amém, gente? Amém. É algo assim bem claro, essa comparação, né, que Paulo faz. Tem um momento lá que Paulo começa a falar umas coisas que eu fico pensando: meu Deus, nos dias de hoje, se ele falasse em alguns lugares o que ele fala, né? Até os irmãos dão uma pesquisada lá quando ele fala a respeito do seu ministério. Você vai entrar na citação e falar assim: esse homem está sendo soberbo, está sendo arrogante. Mas não é, gente, está sempre incentivo mostrando que pela graça é possível trabalhar para Deus e Deus usar tremendamente. Né? Agora, a partir do momento que entra a vanglória, a partir do momento que o narizinho empina, daí lascou. Né? Porém, Paulo, então, ele reconhece: Paulo é um servo de Deus, mas fala a respeito do esforço que fez para ser o que era no seu ministério. Ele teve toda a condição de dizer para nós, para tomarmos cuidado em como nós edificamos. Né? Ele vai falar em como nós temos que trabalhar para Deus. No mesmo tempo que ele diz: não eu, mais a graça de Deus comigo, ele não deixa de ressaltar o esforço, dedicação, empenho da sua parte referente à fundação das igrejas por toda a terra. Quando eu falo dele fazer menção, é porque os pregadores ali, né, os apóstolos, trabalharam ali naquela região, trabalharam com os judeus, mesmo com aqueles que foram da dispersão, ele trabalhou com eles, trabalharam com eles, mas o apóstolo Paulo, ele atravessou fronteiras, tanto é que chegou no Brasil, né, com o intermédio de um trabalho feito com os gentios, que na verdade inicia-se com Pedro, né, Pedro ali na casa de Cornélio, em Cesareia, mas Paulo ele dá prosseguimento e mostrando que há necessidade de trabalharmos para Deus. Aí, gente, nós chegamos no apóstolo Pedro, que eu citei para os amados irmãos, sobre ele dizer da multiforme graça. Né? Pedro agora dizendo: servi uns aos outros, 4:10. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu,
como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ele vai trazer essa instrução. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus nos deu essa graça. Ele nos encheu de graça, nos dando tudo que nos era necessário para que fizéssemos e cumpríssemos com os nossos compromissos aqui com a igreja do Senhor estabelecida na terra. E aí ele vai dizer no verso 11, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá. Para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, porque a Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Sempre para Ele. Mas o trabalho tem que ser realizado. Então ele está dizendo, nós temos que ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós recebemos a graça, mas não podemos levar a graça com automatismo, não, automático. Agora eu recebi a salvação, agora a partir de agora eu fico tranquilo que a graça de Deus, ela que vai fazer. Não, Deus vai usar o homem pela graça. Deus vai trazer as revelações, vai mostrar para o homem o que é necessário ser feito, e o homem então vai ser o quê? Ele vai ser um bom despenseiro da graça de Deus, da multiforme graça de Deus. Amém? A graça de Deus nos proporcionou dons, sim. Agora cabe a nós sermos bons dispenseiros. Em outras palavras, eu tenho que administrar bem aquilo que a graça me ofereceu e cooperar com ela. A graça me levanta, é como a santificação, A graça nos leva ao caminho estreito, como nós vimos há uns dias atrás, a um caminho estreito, porque nós vimos que a graça nos leva a entrar por uma porta, essa porta é estreita, essa porta se chama Jesus, a porta é estreita, o caminho é estreito, quando conhecemos o caminho, conhecemos a verdade nos liberta e vamos então caminhando para o alvo. É tudo pela graça, é a graça que vai nos impulsionando, vai nos levando a termos conhecimento a respeito daquilo que seja necessário fazer. Então, em primeiro lugar, nós vamos sempre olhar para o ministério e ver a marca da graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Curou o enfermo, é graça de Deus. Expulsou demônio, graça de Deus. Pregou uma palavra bem pregada, graça de Deus. Certo? Tudo o que fizermos, gente, veio para frente, usado por Deus, tocou louvores de maneira divina. Louvado seja Deus, graça de Deus. Cantou legal, graça de Deus. Tudo é graça de Deus. É a multiforme graça de Deus que nos leva a cumprirmos com os compromissos no meio do povo de Deus. Segunda coisa, gente, que nós temos, eu já falei sobre isso e falei que ia repetir algumas vezes, é a respeito de salvação e galardão. Esse texto que temos no capítulo 3 da primeira carta deixa claro isso, quando ele diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele não deixará de ser salvo, Será salvo. Salvação e galardão são coisas são partes totalmente distintas, Alguém pode ter a salvação e não ter galardão, mas nunca se pode ter galardão se não tiver a salvação. Certo? Alguém pode ter salvação e ter galardão, mas ter só o galardão e não ter salvação não tem jeito. Tem que andar em conjunto ali. É bom que a gente entenda, gente, que as coisas existentes nessa terra, elas são sim para o desfrute, Elas são para o desfrute, mas existe algo que a palavra do Senhor diz claro para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração do homem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, se a nossa dedicação com amor, gente, fizermos o trabalho com amor, com afinco, com dedicação, sendo Deus aquele que nos dá essa graça de caminharmos, de termos essa multiforme graça, de mostrar para nós os caminhos, nós devemos buscar sim as coisas do céu. Jesus diz, buscar em primeiro lugar seu reino, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu uso dizer que o que nós vivemos aqui é uma gota de mel que cai de um enorme favo que está lá no céu, gente. É uma gotinha, não é isso? É uma gotinha de mel que cai e o pessoal fica doido. E é legal mesmo, desfrutar de coisas boas aqui.
mas é só uma gotinha de mel perto daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Precisamos então fazer separação entre salvação, né? Porque a salvação não se recebe por mérito, enquanto que galardão é mérito. Galardão é mérito. Galardão é trabalho feito para Deus, sempre motivacionado pela graça de Deus, sempre levado pela graça de Deus. Agora, vamos ver Jesus falando sobre o galardão, gente. Quando nós vemos Paulo, nós vemos Pedro, claro, são homens usados por Deus, mas aí nós vemos Jesus falando, presta atenção, capítulo 16, verso 27 do Evangelho de São Mateus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Fechou. A salvação é pelas obras? Não, a salvação não é pelas obras, mas Jesus diz que ele virá com os anjos e ele vai trazer a recompensa para cada um daqueles que trabalharem com afinco, dedicação e aplicação aqui, segundo as suas obras. Por isso que nós somos feitura dele, criados para boas obras. E muitas pessoas não têm esse entendimento de que as obras elas precisam ser praticadas. Elas precisam, e Deus vai usar pessoas para praticar obras, e no final terá, então, recompensa sobre o trabalho feito aqui nessa terra. É assim, olha, galardão, se trabalhou, tem retorno. Se fez direito ou não, o julgamento será de acordo com o que se fez. E aí é cada um, gente. Ah, fulano lá não está fazendo direito. O problema é dele com Deus. Eu vou fazer a minha parte. Ah, deveria fazer tal coisa, deveria jejuar mais. Jejue por nós. Né? E nós jejuamos por eles. É assim. Ah, deveria fazer isso ou fazer aquilo. Faça o que Deus tem proposto no seu coração por essa multiforme graça. Cada um faz a sua parte dentro do reino de Deus. Não é isso? Cada um faz a sua parte dentro do reino de Deus, porque terá recompensa. Apocalipse 22, verso 12, vai nos dizer assim, novamente, o Senhor, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o seu trabalho. É salvação isso aqui? Não. Porque a salvação salvação não se paga. Salvação não é paga, já foi pago na cruz do Calvário. Então salvação não tem cobrança, né, sobre o homem. A salvação não tem nenhum mérito por obras, pois elas não nos faz merecedores, porém o galardão é mérito. Ou seja, se trabalhou, tem recompensa, ao contrário daquele que não trabalhou. Aí eu volto a falar, né? Quer ficar em casa tomando suquinho de mamão? Não tem problema. Né? Nós não podemos ser juízes de ninguém, mas mostrar que há recompensa, isso aí a gente tem que mostrar. Por quê? Porque Paulo mostra isso, fala, tome cuidado em como você está edificando, como que você está estabelecendo, né, essa igreja em cima do fundamento que é Jesus. Então, se Paulo fala isso, nós precisamos fazer também. Agora, o outro detalhe, gente, é que Mateus capítulo 6, verso 1, e aí entra naquilo que eu falei agora há pouco, a respeito de nada façais por partidarismo ou por vanglória. Nada. Partidarismo lembra política, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Jesus, ele vai falar a mesma coisa aqui, olha. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão ou não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Está claro isso para nós? Jesus fala, eu não tenho que fazer para eu me aparecer para alguém. Não tenho o que fazer para sair tocando trombeta, para as pessoas dizerem assim, esse cara, ele é 10. Esse cara sou eu, né? Aquela musiquinha daquele homem lá que vocês conhecem muito bem. Não tem isso, gente. Nós vamos fazer o trabalho para glorificar o nome de Jesus. Até a questão da recompensa, nós não vamos fazer para buscar recompensa. O amor ele não busca seus interesses, né? Então, nós vamos fazer por amor a Deus.
mas nós temos que ter esse entendimento a respeito daquilo que essa obra vai dar para nós. Isso me faz lembrar uma certa feita que eu estava ministrando passando um pouco sobre escatologia aqui, peguei alguns domingos, né? Eu pedia para a Rafaela passar aqui, colocar aqui algumas fotos, aquelas coisas todas sobre o fim dos tempos. E aí quando eu cheguei no Tribunal de Cristo, terminou que eu tratei aqui do Tribunal de Cristo, aí chegou uma mocinha para mim e falou lá no fundo, falou assim, então, cara, ah, meu Deus, misericórdia, eu vou estar jogando na parede, mas não joguei, né? Eu não aguentei. Então quer dizer que lá no céu, lá no céu, então vai ter um apartamento de luxo e vai ter uma cabaninha. Meu Deus, sabe? Desfazendo de algo que está claro assim na Bíblia. A pessoa pode até questionar, pode até, né? E tem outras vertentes, eu sei disso. Mas, gente, é dito pela palavra de Deus que vai haver um galardão, vai haver premiação. Não se sabe exatamente, eu não ouso dizer o que de fato será, mas a palavra de Deus mostra que haverá. Ah, vai trabalhar no governo do Cristo, no milênio, vai fazer o que lá? Não sei, gente. Mas a maneira que falou, então vai ter alguém que vai ter cabaninha lá, até meio que disfarçando assim, tirando aquilo que tinha sido dito, né? Mas o Senhor diz que haverá sim. Aqui Jesus, então, nesse capítulo 6, ele está falando que uma atitude errada de uma pessoa para tirar-lhe pode. Aqui Jesus não está falando que uma atitude errada de uma pessoa possa tirar-lhe a salvação, ou seja, a pessoa não trabalhou da maneira que deveria trabalhar e ela se preocupar que vai perder a salvação. Não, não. Mas, claro que nas devidas proporções, né? Porque uma pessoa parada, há quem diga que é como é que o pessoal, um ditado, né? Que o parado é uma presa fácil, né? Para o diabo, né? Tem uma coisa meio ligada aí, né? Como é que é? Tem um ditado aí, mas deixa para lá. Mente vazia é o quê? Oficina do diabo, né? Então, vamos ocupar nossa mente com as coisas do céu, né? Demorou, mas nós lembramos aqui, né? Glória a Deus. Então, claro que se torna uma oficina de Satanás, então, nas devidas proporções, né? Poderá até haver um descuido e aí complica-se. O galardão pode ser tirado, porém a salvação não. Então, ele não se refere só àquilo que vai acontecer lá, mas também algumas coisas podem respingar aqui, como eu falei a respeito da gota de mel, né? Claro que não estou afirmando aqui, mas alguns benefícios da parte de Deus, os irmãos já têm provado disso, né? Quando você trabalha para o Senhor, tal, que você percebe algumas coisas, né, que acontecem assim de maneira que você nem entende, né? Você é surpreendido. Mas é lá que vai acontecer, né, esse julgamento e receberemos então o prêmio da vocação que fomos chamados. Marcos capítulo 9, versículo 41, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo de água em meu nome, por serdes discípulos de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. Está falando de abençoar os discípulos, abençoar os servos de Deus. A pessoa não vai perder a sua premiação. Isso é o que o Senhor Jesus diz, e ele é totalmente confiável, né? Jesus é confiável. Jesus está dizendo, então, que aquele que faz isso não vai perder o galardão, mas vai receber premiação para isso. Isso indica que aquele que não fizer poderá perder o seu galardão, perder a sua recompensa. Então, essa distinção entre salvação e galardão precisa ser feita. E quando a gente separa isso, nós entendemos que a salvação não envolve mérito, porém o galardão depende da nossa ação pelas obras. A Bíblia fala de alguém que não tem galardão, a Bíblia fala de alguém que pode ter galardão, e ainda apresenta aquele que pode ter grande galardão. Olha que legal. Agora, nós vamos ver o que é que pode fazer você e eu termos grande galardão. Que eu vou dizer uma coisa, gente, é muito complicado. É difícil.
Porque aí vem a palavra do Senhor, Lucas 6,35, vem dizer como que você pode ter o grande galardão. Você pode ter galardão, pode não ter o galardão e pode ter o grande galardão. Não me pergunte o que é, né? Eu não vou saber responder, mas é a palavra. Lucas 6,35, ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Olha só, gente. Então será grande a vossa recompensa, ou será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, quer ter grande galardão? Então, ame os inimigos. E eu estou num problema sério, sabe? Estou numa complicação. Quando eu venho orar aqui, eu venho de manhã, eu já contei para alguns aqui. Venho de manhã e eu já percebi que tem duas pessoas aqui de perto que me odeiam. Quando olha para mim, eu dou bom dia. Só falta mandar eu plantar batata, para não dizer outra coisa, né? Gente, aquele olhar sisudo, vontade de me mandar para o inferno, dá vontade da pessoa de me mandar para o inferno, vai para os quintos dos infernos, dá impressão nisso. E aí, gente, eu não sei por onde eu vou, porque eu moro aqui próximo, por aquele lado, outro moro para cá, eu fico assim, por onde que eu vou hoje, né? Eu não quero provocar ninguém a ira. Hoje mesmo, vindo para cá, eu encontrei com um deles. Aí eu estou vindo na avenida, né? Indo a pé na calçada lá direito. O camarada estava vindo do outro lado lá, bicicleta, ele atravessou para passar pertinho de mim, para me dar aquela encarada. Sabe? Aquela encarada de um cão mesmo. E pior que o cara não é tão bonito, daí o cara faz cara feia, daí fica mais estranho o negócio, né? Sabe? Aí eu até parei lá na frente, que passou devagarzinho na frente da minha casa, e fico pensando, o que será que aconteceu? Eu sei que tem principado, tem potestade, tem demônio, né, gente? Eu sei disso. Eu sei que nós somos odiados pelo diabo, óbvio. Aí quando eu venho para cá, eu entro aqui na igreja, às vezes eu estou sozinho. Eu estou sozinho, às vezes. E aí eu entro, eu dobro meu joelho ali, eu olho de frente, olhando para lá. Então, aí quando chega a gente, eu viro de costa, eu fico ali, conversando com Jesus. Mas quando eu estou sozinho mesmo, que não entra ninguém, gente, eu não fico de costa, não. Eu viro de frente, né? Eu viro de frente e fico olhando ali. Né? De olho, né? Estou orando, mas estou ali esperto. Aí esses dias fiquei até com vontade de abrir essa porta aqui para ter um escape, né? De repente. A gente sabe como é que é esse mundo, né? Mas é inimigo, gente, que eu tenho que amar. Quer ter grande galardão? Quer ter grande galardão? Ame o inimigo, ore por ele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, abençoar, né? Posso até chamar de feio, mas eu sei que ele veja, né? Mas eu vou orar, vou abençoar. Agora, quem é gente que gosta gosta do inimigo, que ama o inimigo, que se dedica ao inimigo? E outra coisa, é emprestar sem esperar nenhuma paga. Para emprestar já é difícil. Tem gente que só misericórdia de Deus. Tem gente que emprestou o carro dos outros a vida inteira e comprou um carro, não empresta nem para a mãe, nem para o pai. Né? Não sabe disso, existe. Então a pessoa não gosta de emprestar. Quer ter grande galardão? Então, gente, né? Entra por esse caminho aqui. É o que Jesus está falando. Então, é possível ter galardão, é possível não ter galardão, é possível ter grande galardão. Mas o caminho é estreito. Amém? Glória a Deus. Então aqui essa passagem fala do grande galardão. Agora tem uma outra coisa que eu queria que os irmãos prestassem atenção, que é a respeito, gente, Hebreus 10, 35, vai nos falar que também há grande galardão para aquele que mantém a sua confiança. Hebreus 10, 35 também usa essa figura. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem também uma grande recompensa, o grande galardão, né? Não abrir mão da confiança no Senhor em tempo nenhum, mesmo que esteja passando por lutas, por aflições, por dificuldades, não abra mão da confiança, porque isso também traz grande recompensa. Há momentos em que a recompensa é apresentada não só como a ideia de retorno, como eu já disse aqui, mas mantermos a nossa fé, né?
manter nossa fé, nossa firmeza também traz grande recompensa. Há outros textos onde claramente a palavra nos mostra, nos apresenta o conceito que de acordo com como trabalhamos, nós recebemos. É bom sempre relembrarmos que estamos tratando do galardão, como falei, vou falar diversas vezes, é do galardão, que a salvação nunca foi e nem será por merecimento. Olha só, Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras. E aí aparece o dizendo, e aí seria bom os irmãos lerem, né, em casa. Que aqui cita-se o Abraão, né, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Claro que Abraão creu e a diferença é que Abraão creu e ele obedeceu. Então a obediência, ela é um fator muito importante. Nós não podemos ficar só no creu, né? Creu em Deus, recebeu salvação, bênção. Mas a obediência tem que entrar nessa questão aqui, tá bom? A obediência tem que entrar. Até esses dias eu falei também sobre isso. Aqui está sendo dito que a salvação não é ganho por um trabalho feito, não foi por obra, porque ninguém mereceu. Porém, galardão é exatamente como salário. Você fez, você recebe de acordo com aquilo que você fez. Então, nós precisamos entender, né? Que continua sendo recompensa. Na verdade, amados irmãos, nós nunca, jamais mereceremos nada, pois somos aceitos pela misericórdia de Deus, demonstrada na cruz pela morte do lindo Jesus, do lindo Filho Jesus. Agora, o que nós não podemos nunca misturar é que esse formato que Jesus trabalhou na cruz pela nossa salvação não tem nada a ver com aquilo que deseja que façamos a partir da nossa redenção. A partir da nossa redenção, aí o caminho é estreito, né, o caminho é apertado e nós vamos fazer para aquilo que nós somos chamados. Em terceiro lugar, vamos explorar alguns fundamentos da recompensa. O tempo determinado para a recompensa chegar é na ressurreição. Né? Hebreus capítulo 9, no versículo 27, nos diz assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Vindo depois disso o juízo. Mateus 5, versículo 12. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sempre lá, juízo lá na frente, e trabalhando, regozijando e nos alegrando, porque a nossa recompensa será nos céus. Mateus 12, versículo 36. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. É lá. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Falando, se referindo agora a um juízo, e é lá no final, tudo no final. Jesus fala de um dia de prestação de contas, referindo-se ao juízo. E nós olhamos todas as vezes que falamos sobre juízo, ela é jogado lá para frente. Então, essa separação, né, onde nós receberemos a nossa recompensa, será lá na frente. Como eu falei, alguns lampejos vai acontecer aqui, algumas coisas nós vamos receber como fruto de algo que pela misericórdia de Deus nos será concedido, mas aquilo que há de ser mesmo será lá no juízo que teremos. Né? Outra coisa que precisamos entender é que Deus, gente, Ele quer nos recompensar não pelo muito que nós fazemos, não é pelo muito, mas pela nossa fidelidade. É a fidelidade que vai entrar em questão. Né? Fazer, na verdade, o que Ele pediu que façamos.
Nem todos, eu já falei até sobre isso, nem todos somos chamados para fazermos a mesma coisa. Eu olhar para o outro, o camarada, ele é um intercessor nato, mas ele quer cantar. Mas ele canta mal para rachar, então ele não vai cantar na frente de uma igreja, ele vai ser um intercessor e Deus vai abençoá-lo da mesma maneira. Quer tocar um instrumento, mas não é dele. Pode até ser em determinados momentos, em determinados lugares, como eu, né? De vez em quando pego do arranhado o violão, mas não dá para eu exercer o ministério, e tem gente que quer exercer a função, tem que ser. Então, nem todos vão fazer a mesma coisa. Nem todos vão ensinar, nem todos vão pregar, né? Nem todos vão fazer coisas que o outro está fazendo. Por exemplo, os apóstolos separaram, né? Pedro, Tiago e João, pelo Espírito, separou 7 diáconos, mas eles não foram fazer. Eles disseram, não, para nós importa que a gente cuide da palavra. Eles entenderam esse princípio, então não dá para se fazer tudo. Nem todos fomos chamados para fazer a mesma coisa. O que a gente precisa não é uma disputa, né, com o outro para ficarmos ricos lá no céu, né? E esse detalhe também é importante, que há pessoas que não acreditam nessa questão do galardão lá, porque eles atribuem que lá vai haver inveja, vai haver ciúme, mas não, gente. Não terá isso. Nós não estamos no caminho, nós entramos pela porta, estamos no caminho, daí tem um alvo, né? Porta, caminho e alvo. Até falei sobre isso aí uns dias atrás. Quando nós chegarmos lá, o objetivo final, gente, para nós alcançarmos, que nós queremos alcançar, é a glorificação do nosso corpo. O nosso corpo não será esse aqui, que é cheio de coisinha, né? Não será, não haverá inveja, não, a pessoa inveja. Poxa vida, o doutor Flávio que está com uma coroa bem bonita aqui, eu estou aqui nessa. Não é assim que vai funcionar. Então, mas precisamos, na verdade, ser fiéis naquilo que ele nos ordenou, independente daquilo que ele faça aqui, né? Eu não vou fazer, mas eu vou fazer aquilo que está no meu alcance. E também o tempo que vai se gastar. Nós vemos no livro de Mateus, capítulo 20, a respeito dos trabalhadores da vinha. É interessante esse exemplo, porque o chefe ali, o dono ali representado é Deus. E diz que ele contrata os trabalhadores, e o trabalhador daquele tempo, no meio deles, era 12 horas de serviço. Então ele contrata e acerta com eles 1 denário para cada um. E aí uns trabalham 12 horas, outro trabalha 9, outro trabalha meia dúzia, vamos lá, 6 horas, ou 3 horas, e chega lá o trabalhador dá 1/10 hora, 1 hora só. Ele começa a fazer o acerto e ele paga 1 denário para aquele que trabalhou só 1 hora. E tem uma reclamação ali no meio, né? Como é que pode? Aquele trabalha nada, não trabalha quase nada, e ele recebe muito mais que eu. Então o chefe ali, aquele que é o administrador, diz, né, eu não posso, porventura, fazer o que eu quero no que é meu. Se eu tratei com você 1 denário, então é 1 denário. Então se contente com isso. Você vai receber isso aí, pronto, acabou. Faz o seu trabalho, né? E não queira o trabalho do outro, não queira, né? Não precisa extrapolar. Faz a sua parte bem feito, porque você terá o seu galardão. Você vai ter a sua recompensa. Então não é tempo que nós, pelo tempo, pelo que nós fazemos, por muito fazermos, mas é a lealdade. E a jornada no trabalho, então, eu até anotei aqui, mas eu já vou pular algumas coisas que eu até falei, né? Então, o que nós temos que perceber é isso. Há muita confusão a respeito dessa passagem dos trabalhadores da vinha, porque aí alguns dizem, não, aquilo ali não tem nada a ver com premiação, um galardão, aquilo ali é salvação. Mas, novamente, nós voltamos a questionar. Se é salvação, então é pelo trabalho prestado? Então, alguém trabalhou e alguém merece a salvação, é isso? E o outro não trabalhou, não merece a salvação, mas então a salvação é por merecimento, é por trabalho prestado? Então, cai por terra que o homem é salvo pela graça de Deus. Então, não é por isso, né? O homem trabalha e ele recebe um galardão, uma recompensa. E tudo isso levado pela graça de Deus. É bom que se diga, tudo isso, a condição dada é pela graça de Deus. Não é porque nós merecemos, porque somos os bons.
Então, que cai por terra, né, essa visão de que é salvação, porque não tem nada a ver com salvação. Então, é galardão e não salvação, ou então é o socialismo, então, né, o socialismo que o pessoal luta, né, todos vão ganhar a mesma coisa, tal, né? Há essa discussão, mas isso aqui não entra em questão hoje, né? Na verdade, essa passagem ela diz respeito à nossa fidelidade naquilo que nos manda fazer e não na quantidade do que fazemos. Não se refere ao volume de trabalho, mas sim entendermos o propósito de Deus para a nossa vida e agirmos com fidelidade. Deus me ordenou fazer isso, eu vou fazer a minha parte. Então, a qualidade que fazemos conta muito. 1 Coríntios 3 nos mostra, então, essa construção em cima do fundamento que é Jesus, ouro, prata, pedra preciosa, palha, feno e madeira. A diferença é o edifício que vai ser queimado, né, no fogo e o edifício que vai permanecer em pé diante de Deus. Significa que alguns podem trabalhar e nem obter nada como galardão, mas lembrando que isso não tem nada a ver com a salvação. Novamente, volto aqui a escrever, não é isso, né? Mateus 25, do 14 ao 30, Jesus vai falar da distribuição dos talentos. E na distribuição dos talentos, também ele dá ali a condição a cada um, né? E é bom que a gente assim também fique atento quanto a acharmos que não temos condição nenhuma de trabalhar, porque o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. Ele chamou, Ele capacita. O outro pode até desqualificar, mas se Ele chamou, Ele qualifica, né? Quando Ele chama Moisés, Ele coloca em dúvida até a ação do próprio Deus, dizendo, não, eu não tenho condição. O profeta Isaías também. Nós lembra do chamado Isaías? Isaías diz, eu sou impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios e tal. Mas o Senhor havia chamado esse homem. Saber ou não saber qual a vontade de Deus, mesmo na vida, aqueles que não cumpriram o propósito, também é algo que precisa se levar em conta, né? Capítulo 12 de Lucas, verso 47. O servo que soube a vontade de seu Senhor não se preparou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. O que porém não soube, não a soube e fez coisas dignas de açoites. Com poucos açoites será castigado. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito ele confiou, muito mais será pedido. Essa passagem nos mostra, então, que aquele que sabe e não faz, né, está errando, vai ter punição. E aquele que diz assim, não, nunca fiquei sabendo, ele teria que, né, se esforçar um pouco mais para buscar de Deus a graça de entender o propósito de Deus para a sua vida. Nós tratamos há um tempo atrás do tema identidade e propósito, onde nós mostramos que o mais importante é ser do que fazer. Os irmãos são lembrados disso. Estão lembrados, né? É ser para fazer. Então, antes de fazer, devemos ser. E esse ser diz respeito à fidelidade em todos os aspectos. Mas a responsabilidade daquele que sabe e não faz será cobrado, porque aquele que sabe, que se deve fazer e não faz, nisso está errando. A forma de Deus tratar e julgar não é por volume de trabalho, mas pela fidelidade quanto àquilo que nos mandou fazer. Mas haverá recompensas a saber disso, e saber disso nos ajuda a discernir a diferença entre salvação e recompensa. Justamente nessa hora de recompensa que podemos entender a respeito do mérito, que não tem nada a ver com a salvação conquistada na cruz pelo sangue de Jesus. Então, para finalizar, quando nós falarmos de esforço, dedicação e aplicação, simplesmente nós estaremos repetindo as palavras que o próprio apóstolo Paulo ensina, totalmente direcionado por Deus. Para finalizar, devemos analisar que mesmo sendo impulsionado pela graça, Deus deseja a nossa aplicação com muita lealdade. Amém?